Deus não precisa de advogados, de pessoas que fiquem explicando os porquês das suas ações. Deus é Deus, Ele se faz entender, as pessoas o amam, Ele é todo poderoso para agir na aparente falta de poder. Por outro lado, nós precisamos nos compreendermos, precisamos entender o porquê das nossas percepções ante as ações de Deus. Então, o que nós vamos refletir aqui agora tem a ver com isso. Não quero me arrogar a ser o advogado da divindade, mas eu quero passear com você um pouquinho sobre as nossas ambiguidades ao interpretar aquilo que as Escrituras nos trazem, aqui nessas nossas meditações em Deuteronômio. E nós temos aqui em Deuteronômio, no capítulo 20, do 10 ao 17 pelo menos, ou do 10 ao 18, nós temos as instruções de Deus para este povo específico sobre como eles deveriam agir em relação às guerras. No vídeo anterior, na meditação anterior que a gente fez, a gente falou sobre como que Deus era condescendente e não queria as pessoas covardes na guerra. E outras questões maravilhosas que estão lá, depois vocês assistam. Aqui, antes da gente fazer esses comentários para compreender a nossa consciência em relação a isto, o que acontece? Deus disse para o seu povo. E aí, Deus disse para aquele povo, considerando aquelas circunstâncias. Não quer dizer que Ele pensa assim eternamente. E o que Deus disse para este povo em relação às guerras? Primeiro, quando vocês chegarem em algum lugar, vocês ofereçam a paz. Mas aí, como é próprio dos seres humanos, eles vão fazer pirraça. Se for em missão de paz, o que iria acontecer? Todo aquele povo iria se tornar escravos ou servos dos israelitas. Então eles iriam ser sujeitos a trabalhos forçados. Essa era a recompensa pela paz. Mas se não houvesse paz, aí diz o texto que de todas as nações que eles precisassem entrar em guerra contra essas nações, eles iriam passar a fio da espada todos os sexos masculinos, os homens, e aí eles iam ficar com os despojos. O que eram os despojos? Crianças, mulheres, animais e as demais riquezas daquela cidade, daquele povoado. E aí ele vai dizer, você pode ficar então com as mulheres que naquele contexto cultural eram vistas como propriedades, de todos os povos do mundo. Agora, em relação a estes povos, quais estes povos? Os cananeus, que habitavam a atual terra prometida, vocês vão ter que passar a fio da espada tudo o que houver fôlego de vida. Homens, mulheres, crianças, idosos, até tem alguns trechos que falam. Não era para olhá-los com piedade, porque eles precisavam ser destruídos. Então nós temos duas questões aí, ou três, A primeira questão é, Deus é a favor da guerra, da mortandade, do genocídio? Segunda questão, por que essa questão de as pessoas invadirem outros povos e poderem ter escravos para si? E a terceira questão, por que esse tratamento diferenciado em relação às demais nações, quando comparadas aos povos cananeus que tinham de ser todos dizimados, exterminados? Dizimados não, tinham que ser exterminados 100%, não era ficar o dízimo deles não. Então vamos tentar pensar um pouquinho, não justificando Deus, mas trabalhando a nossa percepção das ações de Deus aqui. Então a primeira coisa, já disse isso em outros momentos, mas é bom a gente reforçar, Deus nos fez seres humanos. Ele tem prazer em que sejamos humanos. O que é ser humano? É aprender com os processos históricos, é mudar a consciência via estudo. Isso é tão sério que tem um trecho na nossa Bíblia que tem origem judaica chamado literatura da sabedoria. O que é isso? Ser humano é crescer em sabedoria.
Não é eu mudar porque Deus chegou e me forçou a mudar. É mudar porque eu fui compreendendo pelas experiências, pela sabedoria, pela graça, que as minhas atitudes estão erradas. Mas até que os seres humanos cheguem à sabedoria, que o livro de Provérbios diz, busca como você busca as suas joias. Você vê que é tão necessário isso, né? Ainda mais na nossa geração. Mas antes de chegar à sabedoria, o que se poderia fazer com a humanidade é conversar com aquela basicalidade que eles apresentavam. E qual era a basicalidade tanto do povo israelita quanto dos demais povos? A basicalidade era: quem vencer leva. Né? Então, por exemplo, se os israelitas chegassem num povo em missão de paz e não os levassem como escravos, aquele povo iria interpretar que esse povo israelita é um povo trouxa. Então a gente vai mais derrubá-los mesmo. Então, se é assim que os seres humanos entendem, enquanto a sabedoria não os havia possuído, os havia abraçado, não tinha uma outra linguagem para falar com aquele povo. Né? De maneira que a escravidão, a escravização, ela faz parte dessa ruindade que habita os humanos. Você vê isso nas mais tenras infâncias, né? A criança tem que aprender, mas você vai ver as crianças brincando, a criança brincando, uma quer dominar a outra, e etc. Porque tem alguma coisa errada aí nos indivíduos e, como consequência, no todo da sociedade. Hoje em dia isso é muito melhor elaborado, mas nessa época aqui não. Nessa época eu estou dizendo 1200 a.C. e até lá. Né? Hoje ainda tem gente, né? Temos aí presidentes brasileiro, americano, que amam a guerra, um derramamento de sangue, uma mortandade em nome de uma soberania. Se é assim hoje, imagine naqueles tempos. E aí, o que eu estava dizendo? Deus é o Deus de toda a graça. Ele conversa com as pessoas na basicalidade do ser delas. E aí, nesse período, nós tínhamos então algumas questões que eram impostas, igual você vai ver no próprio Deuteronômio, né? Como é que tinha que ser feito o culto, o que aconteceria se alguém matasse alguém, o que aconteceria se um filho desobedecesse o pai. Tinha algumas imposições sem explicações. Por outro lado, quando se tratava de Israel se relacionar com as demais nações, aí havia concessões. O que seria concessão? Olha, vocês vivem num planeta que prima pela guerra. Vocês vivem num planeta que as pessoas pensam que tem que ser assim, que as pessoas pensam que se elas forem capturadas, elas terão de ser escravizadas. Né? Então, isso são coisas que vocês vão aprender com o tempo. Mas agora, então, é assim. Recebeu vocês em paz? Paz significa se submeter a vocês e serão escravos de vocês. Mas é claro que não era essa coisa tão engessada assim. A gente vai ter instruções mais à frente acerca de como deveriam ser tratados esses escravos. Né? Uma outra observação importante a fazer é que essa escravidão que está sendo falada aqui, que era praticada por todos os povos, ela é totalmente diferente das políticas de escravização que aconteceram no Brasil de 1500 a 1888 e da qual a gente herdou coisas horrorosas até hoje. A coisa mais básica do mundo é você ver que a favela no Brasil é preta e um bairro Mangabeiras como esse aqui de Belo Horizonte, para não falar de outros bairros chiques do país, é um bairro eminentemente branco e de sobrenomes internacionais, digamos assim. Isso mostra que houve um projeto onde o negro foi relegado à favela e ele está lá até hoje. E é triste você ver que pessoas pretas, pobres, elas não conseguem criar consciência para lutar contra isso. Né? O que eu estou dizendo? Que o processo de escravização que aconteceu no Brasil nada tem a ver com essa estrutura humana. Foi um projeto. Quiseram criar uma teologia bíblica para justificar esse projeto. Então é diferente isso. O que eu estou falando aqui é de povos se sentirem derrotados e falar assim, então tá bom, nós somos seus escravos. O que aconteceu com os afros não foi isso não. O que aconteceu com os afros é que eles foram arrancados de lá e foram muito maltratados, e depois que acontece a abolição da escravatura, eles continuaram sendo rejeitados. Né? Você pega no começo dos anos 1920,
a gente tinha aqui uma população imensa de afrodescendentes e o governo brasileiro dando cotas para as pessoas do exterior vir fazer construções aqui, vir trazer projetos aqui com a desculpa da tecnologia do café. Por que a gente ensinou a tecnologia do café para os afros, que ficaram tantos anos, 388 anos pelo menos, trabalhando debaixo de surra por dominar as tecnologias do minério? Ou seja, não vamos desviar muito o assunto, mas só para te lembrar que essa escravidão aqui, esse acordo que havia entre as nações de que o derrotado se tornaria escravo, é muitíssimo diferente do que aconteceu na colonização do Brasil. Uma colonização de estilo maldito e da qual até hoje a gente tem heranças muito nefastas. Né? Mas voltando à nossa questão, aí, uma vez que o povo quisesse se submeter a Israel, eles se tornariam escravos deles. E aí chega a questão das outras nações, né? Eles guerreavam contra as outras nações, quando assim se fazia necessário. Eu disse em outro vídeo, eu repito aqui, né? Deus não mandou assim, vocês vão guerrear, não. Quando vocês fizerem isso, ou seja, se for necessário isso, não tiver um outro caminho, nessa cultura do confronto na qual vocês vivem, aí as coisas vão ser assim. O país ou a nação perdeu, e aí vocês vão ficar com as crianças, as mulheres, os animais e os bens. Porque era assim que se pensava no planeta, e igual eu disse e repito, isso tudo iria ser elaborado com a sabedoria, com a mudança de consciência que viria com o tempo. De maneira que a gente olha isso e acha estranho, mas eu só queria que você também olhasse para isso e não ficasse pensando que Deus concorda com isso, porque Deus não concorda com isso. Deus só estava sendo condescendente com uma mente de guerreadores. Hoje, com o Espírito Santo derramado sobre todos nós temos aí muitos irmãozinhos em Cristo que adoram uma guerra. Existem coisas que eu fico assim, meu Deus, eu tenho pessoas até conhecidas, olha o sonho das pessoas. Ah, eu queria entrar no exército, eu queria mexer com arma, não sei o quê. Por que alguém que se sente cheio do Espírito Santo pode ter esse tipo de sonho? Aí Deus vai lidar com cada indivíduo, né? A uns ele chega até a alejar para livrá-los desse projeto maligno que ainda há no coração de quem não deveria existir. Qual que é o seu projeto de vida? Eu quero manusear armas pesadas, né? Eu quero eleger pessoas que tenham isso, eu tenho uma coleção de armas em casa. Que coisa estranha para alguém que se percebe cheio do Espírito Santo. A uns Deus deixa se conduzir pelos seus caminhos, e a outros fala assim, você não vai entrar por esse caminho não, que eu não te chamei para isso. Né? Mas aqui nessa geração não, aqui não tinha muita saída não. Aí é que Hebreus vai dizer que nós temos estes povos como nuvem de testemunha, para que a gente aprenda com eles o caminho da sabedoria. E sabedoria aqui é, puxa, Deus tolerou estes povos nos tempos de sua ignorância e no máximo normalizou as coisas para que eles não fossem macabros como muitos outros povos. Mas a ideia era para a gente olhar para isso e não repetir isso. Estou te dizendo isso agora, porque um dos maus usos que eles fazem do Antigo Testamento é isso, a guerra. Deus era a favor da guerra, olha só as instruções que ele dava. E mulher ia ser minha. E não é disso que Deus está falando aqui. O que Deus está dizendo é que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e Ele foi condescendente com esta humanidade. Este é a primeira parte do que a gente pode pensar aqui. A segunda parte tem a ver com os povos cananeus. Mas ainda voltando um pouquinho na primeira parte, a gente fica, por exemplo, puxa, por que Deus deixou as mulheres serem tratadas como objetos, né, de despojo de guerra? Olha, se você fosse olhar as mulheres da época, elas pensavam assim, elas esperavam ser tratadas assim. Tinha um nível ou outro de consciência, mas elas pensavam assim. E não é muito difícil você entender isso não. Hoje em dia, com todo o avanço que as teorias feministas nos trouxeram, convido você a ler O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, tão temido pelos cristãos, mas tão maravilhoso para a mudança da estrutura da humanidade. O Segundo Sexo, 2 volumes escritos por Simone de Beauvoir. Ah, e ela era isso. Não interessa quem ela era, interessa a obra que ela fez, que é maravilhosa. E aí o que acontece? Com a gente herdando essas teorias maravilhosas de dignidade humana, de resgate da condição da mulher, tem mulheres ainda que se acham, digamos, no direito de serem exploradas.
Ah, você sabe, né? A mulher gosta de ser cuidada por um homem. Cuidada significa inconscientemente judiada por um homem. Se é assim hoje, imagina nesses tempos. Ou seja, cuidemos de acerca de qual leitura que a gente faz das Escrituras. Porque Deus está aqui regulando, não quer dizer que Ele concorde com isso. Né? Agora vamos para a nossa segunda e última parte, quando ele fala sobre como agir em relação aos cananeus. Aí a pergunta é, puxa, por que quando Israel chegasse naqueles povos cananeus que ocupavam hoje o que é Israel e Jordânia, ali no entorno do Rio Jordão que descamba no Mar Morto, por que esse tratamento tão impiedoso aparentemente, né? E aí quando você vai ver as origens, o que acontece? Não sei se vocês já ouviram falar, mas em Gênesis, no capítulo 4, mostra que, capítulo 6, né? Mostra que o porquê de Deus ter que destruir a terra e reformulá-la. Que um ateu moralista chega falando assim, nossa, que Deus chato, afogou toda a humanidade de graça. Não, não foi de graça não. É porque existem coisas que acontecem com a humanidade que o único jeito é fazer a limpa. E aí só Deus pode fazer isso, porque Deus não é assassino. Ele é o criador da vida e Ele atira quando essa é a única linguagem de salvação que as pessoas entendem. Eu não, eu matando eu sou assassino. Agora Deus não mata, Ele é o autor da vida. Ele sabe nos tirar de uma vida e nos levar para outra. Acerca do próprio dilúvio, por exemplo, se você for lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, até o 4, versículo 6, você vai ver uma coisa discretinha lá, mas ao mesmo tempo sonora. Fala que acerca de muitos que morreram no período do dilúvio, quando Jesus morreu na cruz, Ele desceu às profundezas do abismo, foi lá resgatar as almas de muitos deles. Né? Não estou dizendo que isso é uma informação exata, mas é uma informação para dizer do mistério e da extensão maravilhosa da salvação. Que aquilo que aos nossos olhos está perdido, em Cristo está salvo. E aí o que aconteceu? Lá diz que os filhos de Deus, os Benai Elohim, passaram a possuir as filhas dos homens, as mulheres. E aí criou-se ali toda uma cultura de povos estranhos, que eram seres humanos todos misturados com entidades estranhas. Até hoje nós temos pessoas assim. Mas ali a terra ficou infestada desses produtos híbridos de filhos de Deus com filhos dos homens, de anjos com mulheres, anjos decaídos com mulheres. Né? Por isso que Deus fez a limpa na terra, e aí depois que Deus faz a limpa na terra, um dos filhos do Noé que cresceu no meio daquela loucura toda que tinha tomado conta do planeta, o que ele faz? Ele demonstra que ele tinha aquela cultura dentro dele, ele gostou daquilo, que um dia o Noé bebeu, estava em posição indefesa, foi dormir pelado, e o filho, ao invés de socorrer o pai numa posição indefesa, ele zombou do pai. Aí quando Noé acorda e fica sabendo do que o Cã fez, aí ele tem uma experiência mística, porque a gente acha que ele amaldiçoou. Não, não é que ele amaldiçoou, ele foi tomado espiritualmente por uma visão do futuro. Ele olhou e falou assim, o Deus destruiu o dilúvio por causa daquela coisa, mas alguém trouxe aquilo para cá, maldito é o Canaã. Ele viu alguma coisa acontecendo no filho mais novo do Cã. E é importante a gente fazer essas pontuações, porque então não se trata de maldição na África. A África descendeu do Cã. Ele falou específico, maldito seja Canaã, que é um povo que nem se desenvolveu na África. Eles foram lá para o Oriente Médio, onde hoje é Israel e Jordânia, onde tinham os filisteus, os amalequitas, aqueles povos todos que se misturaram com isso. Por quê? O Noé, vendo a questão do que ia acontecer no futuro, ele viu assim, alguém vai se misturar com estes povos que foram exterminados do planeta por meio do dilúvio. E aí, é claro, ia ser uma mistura de origem eminentemente espiritual. Aí nascem os povos cananeus. E aí os povos cananeus, por exemplo, se você pega o capítulo 1 e 2 de Deuteronômio, o que você vai achar aqui? Algumas expressões. Os Anaquins, Emins, Refaíns, Zanzumins ou Zuzins, eram todas expressões de linguagem bem arcaica que significavam várias coisas. Por exemplo, significavam gigantes,
ou às vezes pessoas de aparências horrendas que praticavam a monstruosidade. Zunzins, por exemplo, é um termo que significa gente murmurador. Eram os zunzins. E aí Moisés vai dizer lá no capítulo 1 e 2 de Deuteronômio que eles estavam presentes ali. Então, acerca desses povos, tinha gente boa no meio deles? Tinha, mas até ser gente boa numa cultura que foi povoada por demônios misturados com pessoas, até isso a sua inteligência fica toda turva. Fica aquela inteligência, me perdoe porque ele faleceu, mas fica aquela inteligência do Mr. Catra. Um homem bom, fez bondade para muitas pessoas, mas ele não conseguia ver a vida sem uma certa perversão. Só você verificar os funks do Mr. Catra. Ele era uma pessoa boa, mas era uma pessoa toda misturada. Era um cara que praticava aí a poligamia, tinha muitos filhos. Hoje ele está morto. Mas você imagina, se no nível micro ele tinha essa existência toda misturada, imagina uma terra cheia de Mr. Catra. Para falar de um exemplo bem pobrezinho do que vem a ser uma estrutura espiritual misturada com uma estrutura filosófica, social, psicológica e pessoal. Assim eram os povos cananeus. Até a bondade deles era uma bondade toda misturada, que a única saída mesmo era a salvação por meio da morte. Salvação, Alexandre? Vou deixar para falar isso depois, se a gente um dia conseguir chegar no livro de Josué. Salvação. Só que salvação por meio da morte. Daí a ordem de Deus falar para Israel, olha, quanto a esses povos cananeus, não tem nada de pegar despojo, não. Tudo vocês vão passar o fio da espada, não vão ficar com nada. Tudo é contaminado, os objetos são contaminados, não tenha dó deles, porque essa foi a única salvação possível para eles, que eles deixem de existir. Vocês conseguem ver o amor de Deus no meio dessa linguagem tão terrivelmente macabra? Que a gente fica preso assim, não, se matou é assassino. Não, se matou, no caso Deus mandou exterminar aqueles povos, era a única saída que eles tinham. Daí não poderem deixar nenhum sobrevivente. E a gente vai até ver lá na frente que os israelitas acabaram não dando conta de fazer isso, e aí Israel acabou se tornando uma nação pior do que os cananeus. Né? Os cananeus também eles deram origem a Sodoma, a Gomorra, que são cidades, povos que não existem mais, e não tem nada a ver com a homossexualidade, como a tradição cristã quer nos fazer acreditar. Tem a ver com isso, com uma personalidade toda misturada, uma bondade cheia de maldade, né? Uma maldade que anula a bondade. É só você pegar isso, assim, eu estou correndo o risco de ser muito moralista no que eu estou dizendo aqui, mas, por exemplo, Mr. Catra ajudou muita gente no mundo do funk. Mas para cada pessoa que ele ajudou no mundo do funk, ele destruiu tantas outras. E aí, quando isso vira uma cultura, quando isso vira um ente político, histórico, Deus, que é todo amor, fala, o único caminho para essas pessoas é que elas deixem de existir. E isso foi o que aconteceu uma única vez na história com os povos cananeus. E foi isso que Noé viu, não foi nenhuma maldição para a África, foi uma maldição para quem nem ia crescer na África, cresceu ali no Oriente Médio, os povos cananeus. Resumindo, é difícil ser devocional no livro de Deuteronômio, né? Mas se você conseguiu raciocinar comigo até aqui, olha o amor de Deus em meio ao esgoto humano, o amor de Deus em meio à perversidade humana, o amor de Deus em meio à linguagem incomunicável humana, o amor de Deus em meio às nossas constantes torres de Babéis que a gente constrói e faz aquela confusão, e Deus chega ali, como a gente consegue compreendê-lo? Por isso que eu não estou aqui sendo advogado de Deus, eu estou aqui como um irmão seu, te convidando a olhar a própria consciência e a olhar o amor de Deus nessa passagem do Antigo Testamento. O Espírito Santo veio mudar os nossos corações. Agora, em relação a questões políticas, ideológicas, sociológicas, esse caminho ele deixou na nossa mão. Cada um tem de entrar na presença dele e falar assim, o que eu preciso aprender aqui? Né? Como que o Senhor pode interferir nesse lixão existencial que nós promovemos? Tem hora que o único caminho é o da morte.
Hoje em dia eu te digo, Deus não mandou nenhum povo matar o outro. Mas houve um momento em que isso foi necessário fazer para curar o planeta definitivamente por um bom tempo daqueles povos que provocaram a destruição do dilúvio. Só que como seres humanos, na sua liberdade, eles acabam invocando essas entidades, aí é que chega no Apocalipse. Uma hora a terra terá de ser destruída por fogo, porque muita gente, incluindo muitos filhos de Deus, vão se entrosar apaixonadamente com quem gosta de exterminar o planeta, com quem gosta de explorar mulheres, com quem gosta de escravizar negros, com quem gosta de fazer coisas horríveis disfarçadas de ideologia política e até de fé cristã. Tem gente, muita gente querendo matar no nome do Senhor, e não é isso aqui que está em questão. Já esteve um dia, mas não mais. Mas muita gente, em nome de Deus, está aí querendo instituir políticas de assassinatos, de mortandade, e o nome disso é espírito do anticristo. Mas aqui, o que nós temos aqui? O Senhor condescendendo com as nossas perversidades e em meio a elas nos dando a chance de mudar a consciência, obedecendo a sua voz. Fiquemos com essa meditação para hoje. Essa árida e ácida meditação.